companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, 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 é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am com som digital. Nas redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora, a voz do povo. Agora você ouve, vê e segue no rádio, na internet, no celular e no YouTube e faz junto com a gente mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. A sua voz, a sua vez. Educadora Meio-Dia. Oferecimento Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442-8027. Quarta-feira, 24 de maio, meio-dia 34 minutos. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do Educadora Meio-Dia. Notas rápidas no começo do programa. A Educadora continua provisoriamente operando com potência menor. Nós já estamos construindo uma nova torre. Nos próximos dias, a Educadora voltará a transmitir com as habituais qualidades de som e de sintonia. Aguarda só mais um pouquinho, só mais um pouco de paciência. Nós estamos ao vivo no portal educadora.am, nos aplicativos para dispositivos móveis que você baixa de graça nas lojinhas do seu celular, para smartphones, para smart TVs, para tablets. Você nos ouve e vê em qualquer lugar, também no Facebook. Você compartilha o nosso conteúdo a partir de agora no Facebook e concorre no final da semana a um kit churrasco do Açougue do Marquinho e no YouTube da Educadora, educadora.tv. Educadora.tv, você nos ouve e vê a todos aqui no estúdio e concorre hoje a mais um par de ingressos para a partida decisiva. Essa semana é a semana de gritar campeão para o Leão. No próximo sábado, no Limeirão, o Leão joga com o Nacional da capital, partida decisiva. A Inter já subiu para a Série A2 e pode ser a campeã da Série A3 caso empate ou vença o Nacional. Tem uma vantagem por ter vencido lá em São Paulo por 1-0, vencendo por qualquer placar, empatando com o Nacional, a Inter será campeã depois de muito tempo. Garanta o seu ingresso para essa partida, ajude o Leão, compre o ingresso nos pontos autorizados. Inclusive, se você comprar nas bilheterias do Limeirão, você ganha um pôster do time que subiu, do time que ascendeu da Série A3 para a Série A2. Mas vá ao estádio, leve seus amigos, leve toda a família, esteja ao lado da Inter neste sábado, o sábado de gritar é campeão. E nós sortearemos entre as pessoas que participarem do programa pelo YouTube um par de convites para Inter e Nacional. Você entra no YouTube da Educadora, inscreve-se no canal e deixa uma mensagem no campo de bate-papo do YouTube para concorrer a esses ingressos no final do programa. Meio-dia, 36 minutos, a Nani entrou no estúdio falando de Reinaldo Azevedo,
que é o fato jornalístico do dia, o pedido de demissão do Reinaldo Azevedo da Veja e da Jovem Pan. Foram 2 pedidos num dia só, por conta do vazamento de um grampo telefônico. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Bom, vamos lá. Eu, como jornalista, me indignei com essa situação. Isso não pode acontecer. Caio, a gente está vivendo aqui um estado de exceção, né? Um tribunal de exceção. Como eu vejo o que aconteceu, a conversa dele mostrou um relacionamento que ele tinha com uma fonte, mas jornalistas têm relacionamentos, né? E pegou ele falando mal do veículo em que ele trabalhava. Então, vamos lá, acho que a gente tem que separar aqui. Isso ser divulgado, na minha concepção, é um absurdo, porque ele estava conversando com uma fonte e ele não estava sendo investigado. Né? Então, aquela conversa ali não tem nada de legal. Nem tratando de corrupção, né? Exato. Ele não estava pedindo propina, negociando propina, recebendo propina. Exatamente. Não é negociando algum favorecimento. Vale lembrar que há alguns anos o Ricardo Boechat foi pego numa situação muito menos republicana do que a de ontem, em que negociava informações privilegiadas para um grupo lá do Rio de Janeiro, para o empresário Nelson Tanuri, à época. Pois é. Que comprou o JB, o Jornal do Brasil, a TV JB, que lançou a TV JB na época, e que era um empresário de estaleiros, né, do ramo naval lá no Rio de Janeiro. Então, eu acho que, infelizmente, essas operações que estão ocorrendo são tão boas e têm feito tão bem ao país, ao combate à corrupção, à democracia, à transparência, mas aí foi um exagero, isso não deveria ter acontecido. Agora, em relação ao Reinaldo Azevedo, eu já tenho algumas restrições a ele como jornalista, que acho que não é a nossa discussão aqui, né? Não gosto da opinião dele, ele é muito partidário, particularmente voltado ao PSDB, aos tucanos, mas o foco não é esse. Estava claro e ficou mais claro. Sim, ainda. e acho que ele nunca quis esconder Grampo, isso, né? Ele nunca quis esconder. E o problema é ele vazar um áudio em que ele questiona a reportagem da revista que ele trabalha, quer dizer, afetou a vida dele. Mas ali, Caio, foi um troco que quiseram dar no Reinaldo Azevedo, algo muito nítido, porque ele fala com ela como se fosse super amigo da irmã do Aécio Neves, né? Então quiseram uma cilada para ele, né? O lulopetismo está em festa, não é? Porque derrubou o Reinaldo Azevedo. Eu, particularmente, acho que isso tem cara, você falou em troco, eu tenho certeza que é o troco do Lula, é o troco do PT. Por que é que o Joesley não gravou nenhum depoimento com a Dilma? Nenhum encontro com a Dilma? Porque não tem nenhum encontro com a Dilma gravado pelo Joesley, da JBS Friboi. Sim. Porque não tem nenhum encontro com o Lula gravado pelo Joesley. Joesley que recebeu do Lula mais de 8 bilhões de reais ou dólares, hein? Reais, né? Reais. Mais de 8 bilhões de reais via BNDES. Por que o seu Joesley não gravou uma conversa com o Lula? Por que ele não gravou uma conversa com a Dilma? Por que ele não gravou nenhuma conversa com o Guido Mantega? Por que não gravou nenhuma conversa com alguém ligado ao governo do PT? Ou por que ele não gravou o presidente do BNDES à época, Luciano Coutinho? Ele foi gravar cirúrgico, foi gravar o Temer e foi gravar o Aécio. São santos? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Mas a gente tem que entender o bastidor, né? Soa muito Lógico. mal, né, Bruno? E pouco tempo depois derrubam exatamente a figura do jornalismo que mais combateu o PT, o Lula, a Dilma, que é o Reinaldo Azevedo. Pois é, boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Eu, particularmente, sou ouvinte, não sei se ele vai deixar temporariamente ou deixou de vez. Acho que só na Record, né? Parece. Não, é Record? A Rede TV. Rede TV, sou isso. ouvinte do Reinaldo Azevedo, gosto de algumas coisas, não gosto de muitas coisas, discordo de um monte de posição do Reinaldo Azevedo, mas concordo com o que a Nani disse. Eu acho que ele não é investigado. Quem é investigado, quem foi e já está condenado em primeira instância é a irmã do Aécio. Então ele não é o agente, ele é um jornalista, ele leva para a população... Na verdade, ela foi presa preventivamente, ela não foi condenada ainda. Mas é uma condenação, pode não ser na acepção técnica, mas é uma condenação, está presa. Então, ele não faz parte disso, ele é um jornalista. Concordando ou discordando com o posicionamento dele, não tem nada a ver com essa história.
Agora, a questão do Joesley, da gravação, eu não sei se não tem outras gravações, acho que até tem. Mas nesse caso, não estou aqui justificando também, mas nesse caso tem a ver com a operação cooperada da Polícia Federal. Então ele estava gravando porque ele assinou um acordo com a polícia para fazer esse tipo de operação. Tanto no caso do presidente Michel Temer, quanto no caso do Aécio Neves. Então... e com certeza esse tipo de bandido deve ter gravação. Agora, ele tinha informações de várias pessoas desde o começo. Ele tinha informações privilegiadas de que podia ser preso. Só por isso é que ele foi propor um acordo de delação. É curioso isso, né? Quão forte era, ou ainda é, o seu Joesley Batista, porque ele sabia antes que seria preso e por isso tomou providências no sentido de não ser. É muito forte, né? Só o BNDES tem 26% da Friboi, que é a maior empresa do grupo dele. O ministro da Fazenda, o aclamado Henrique Meirelles, era o lobista dele, era o presidente da holding dele até pouco tempo atrás. E hoje, ainda hoje é tido com, olha, vamos colocar o Meirelles porque o mercado gosta. É o cara dele. Então, é um absurdo que fizeram, deixarem passar esse tipo de acordo dele... não ser preso, pagar uma multa que é troco perto do que esse cara pegou do BNDES, das vantagens que ele teve, e partir para os Estados Unidos e deixando os brasileiros. Mas aí eu pergunto, Bruno, dando Caio, risada da cara do brasileiro. Também concordo, é um absurdo, né? O cara pegando avião com a família, vai morar nos Estados Unidos, enfim. Só que daí tem o outro lado também, eu fico em dúvida, não sei o que pensar sobre isso, né? E se não fosse assim... Será que a gente conseguiria essas informações, esses bastidores nefastos, essas reuniões na calada da noite? Olha só, parece que a gente fica refém desses bandidos. Para você conseguir ter as informações, para que a polícia consiga investigar e pegar os bandidos desse país, você tem que fazer acordo com o bandido. Olha que ponto chegou o país. Não pode fazer, ninguém pode fazer, é santificar o Joesley. Com certeza. O Joesley Batista não é alguém que trouxe às claras, não é, que trouxe à luz do dia toda a corrupção que havia nesse país. Ele fez um acordo para beneficiar-se. Ele fez esse acordo para não ser preso. Somente. Para sair limpo, ou o mais limpo possível dessa história. Agora, a condenação, entre aspas, do Reinaldo Azevedo, independentemente de você gostar ou não dele, não é, Tayla? É impressionante como determinadas condenações saem numa velocidade assombrosa, porque o Reinaldo Azevedo foi denunciado, entre aspas, foi condenado, e já está pagando. Com certeza, Caio. Em horas. Em questão de horas. Né? E o Maluf ontem foi condenado em primeira instância porque roubou a Prefeitura de São Paulo, o povo de São Paulo, em 1996. Pois é, Caio, é uma situação absurda. Boa tarde a todos. Eu, pessoalmente, também não sou uma grande fã do trabalho do Reinaldo Azevedo. Acompanho, mas não concordo também com muitos posicionamentos dele, mas eu acredito que, apesar disso, é evidente que a divulgação desse áudio tem a intenção de prejudicá-lo, já que ele criticava a Veja, o próprio veículo em que ele trabalhava, então ele ficou numa situação muito delicada. E na sua carta de demissão à Veja, o próprio Reinaldo Azevedo destaca esse ponto de que a investigada no caso é a Andréa Neves e não ele. O telefone dela é que estava grampeado, mas mudou-se o foco dessa questão. O foco foi colocado nele, nas críticas em que ele realizou a Veja e também na conversa dele com ela. Então é óbvio que é uma decisão arbitrária para colocá-lo numa situação delicada. Ele que é conhecido por críticas severas aos envolvidos à Lava Jato. Então realmente é um absurdo com a intenção clara de prejudicá-lo. E a atividade jornalística fica exposta. Totalmente. Né? Porque nós temos o direito de preservar as nossas fontes. Olha, Caio, ali a gente percebe na conversa um coleguismo, uma amizade. Agora, eu acho assim, eu não vejo problema nenhum isso acontecer, desde que essa amizade não extrapole a sua atividade jornalística, a nossa... imparcialidade. Exatamente, a nossa fidelidade de sempre tratar com a verdade, ser transparente. Caio, todos nós aqui... Ainda que o Reinaldo Azevedo, você falou imparcialidade, ainda que ele não fosse imparcial... porque ele era um colunista, né? ele trabalhava com opinião. Exato. Ainda que ele não fosse... Nós fazemos isso aqui no programa. Exatamente, ainda que ele não fosse parcial. Ele tem direito a ter fontes.
E ele não estava tratando de corrupção na conversa. Não, exato. Ele estava se manifestando, contrário à Veja. Essa conversa não era nem para estar nos autos, Jato, né? Essa conversa, porque a Polícia Federal, enfim, vai gravando tudo. Eles têm que pescar aquilo que é ilegal, ilícito, que envolve um esquema. Qualquer tipo de conversa. E se ele tivesse, vamos imaginar que ele estivesse falando de algo íntimo, conversando com uma amante, eu não sei, você está entendendo? E aí, isso vai vir a público? Você pode dizer que ele é parcial, você não pode dizer que ele não é sério. Exato, né? Exatamente. E não seja alguém, como de fato é, inteligente, culto, e que conduzia o seu programa de rádio. Muito bem informado. Só para falar do seu programa de rádio, né? Muito bem. Muito bem. O Reinaldo Azevedo foi a grande novidade do rádio nos últimos anos. Tinha uma audiência enorme e dificilmente falava uma grande bobagem, né? Sempre esteve muito bem embasado. Com um enviesamento à direita, mas muitas vezes contrariando, inclusive, a própria direita. O fato é que ele incomodou muita gente. Sim. Né? É o problema do jornalista sério, é o problema do jornalista que não tem... na última sexta-feira, vou dar um exemplo nosso aqui, caiu a torre da Rádio Educadora. Só 2 políticos manifestaram solidariedade, só 2. O deputado Miguel Lombardi e o vereador Mir do Lanche. Só 2. Nenhum outro manifestou solidariedade. Eu nem acho que eles tinham de manifestar solidariedade. É um problema de uma empresa privada, mas é um problema de uma empresa privada que eles não gostam, não é? Porque é uma empresa jornalística. Teve gente que comemorou. Claro, evidentemente que houve gente que comemorou. Evidentemente que houve quem soltasse rojões. É uma empresa jornalística que produz conteúdo de qualidade, com profissionais sérios, que pega na ferida, talentosos, tarimbados, competentes, comprometidos com a população, não é? E que não tem medo de desagradar político. Então eu sempre fico muito satisfeito quando acontece algo desse tipo. Por quê? Porque eu não tinha de receber a solidariedade dos políticos, sobretudo dos maus políticos, porque neles nós batemos e batemos com força e continuaremos a bater. Nós tínhamos de receber a solidariedade que recebemos do povo. Quando o povo se solidariza conosco, o ouvinte, o seguidor, o fã, é sinal que nós estamos fazendo um bom trabalho. Estamos conduzindo o nosso trabalho de maneira correta. O Reinaldo Azevedo é um desses casos, que os políticos detestam, que a esquerda detesta, que o lulopetismo detesta. Portanto, deve estar comemorando hoje a queda do Reinaldo Azevedo, que perde os veículos mais influentes nos quais... expunha a sua opinião, né? Não, com certeza. O próprio Reinaldo Azevedo, em vários editoriais, foi contundente contra a Lava Jato, contra o Sérgio Moro, contra o trabalho da Procuradoria. Ele não era somente do lado do PSDB ou do lado de partido X ou Y. Ele tinha a posição dele, favorável ou contrário, muitas posições, inclusive nem tanto na extrema direita ou nem tanto à direita, algumas posições até com viés mais social, mas ele era contundente, ele brigou com muita gente, briga com muita gente, porque ele está fazendo o trabalho dele. Agora, ninguém é obrigado, primeiro, a concordar com a opinião dele e com a opinião de ninguém. A gente vive numa democracia, e muito menos ouvir ou ler, né? Não gosta do programa de rádio, não gostava do programa de rádio do Reinaldo Azevedo, desliga a rádio, muda de rádio, tem centenas de rádios para ouvir, e não gostava de ler o Reinaldo Azevedo na Veja, não leia. O problema é quando as pessoas não gostam, leem e ficam enchendo a paciência do jornalista ou do veículo nas redes sociais ou nas rodas, mas isso infelizmente faz parte da vida, né? Não tem como. Mas uma lição aí, né, para se aprender, né, Caio? Pois é, 12h50, Ana Paula Rosa, finalmente nós fomos ouvidos pela Prefeitura, não é? A denúncia do problema na Guilherme Dimmer resultou... Nós vamos ouvir o secretário no próximo bloco, depois do intervalo. Eu só queria apresentar a Ana Paula Rosa para dizer que a denúncia feita pela educadora, que também foi transmitida por outros veículos, não é? A IPTV Campinas mandou equipe, a TV Globo mandou equipe, a Gazeta de Limeira cobriu o problema, que não é um problema da educadora, é um problema da população que mora naquele local, dos moradores do local e também dos empresários daquele local que sofrem com isso. E a Prefeitura ouviu essa demanda e finalmente a Prefeitura resolveu
ouvir os reclamos que são feitos aqui e uma providência foi tomada nesse sentido, não é, Paula? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Ontem foi feita toda a sinalização ali por parte da Prefeitura. Colocaram uma obra de concreto ali na frente que precisava já há 4 meses. Também fizeram toda uma sinalização para que as pessoas não se aproximem daquele buraco, mas ainda estão sendo feitos projetos. Colocaram o quê? Umas muretas em volta? Muretas de concreto e algumas faixas. Só que ainda precisa que seja resolvido de fato esse problema, porque está ruindo o asfalto, parte ali da terra também está desmoronando aos olhos de quem vê ali. Então, a Prefeitura falou que está fazendo projetos e que esses projetos são orçados entre 400 e 500 mil reais, só que, segundo ainda a Prefeitura, são projetos complexos e que ainda não tem prazo para serem colocados de fato em andamento. Nós vamos conversar com o secretário daqui a pouco, depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Agora, 12h52, intervalo comercial. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Educadora. Tem promoções que só a Havan faz pra você. Aproveite a semana de utilidades domésticas. Conjunto de potes de vidro com 3 peças de R$ 39,90 por apenas R$ 24,99. Conjunto de copos Liverpool com 8 peças, somente R$ 19,99. É muito barato. Promoção Pula-Pula. Clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só para julho. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, seu lar é aqui. Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o Plano de Assistência Funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o Plano Funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir à sua família assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor, viva tranquilo. Campanha do Agasalho 2017. O agasalho que você doa aquece quem precisa. Colabore com roupas, agasalhos, calçados e cobertores em boas condições de uso. Procure um ponto de coleta mais próximo até 31 de maio e faça este ato de amor e cidadania. Realização: Fundo Social de Solidariedade, Ceprosom e Prefeitura de Limeira. Apoio Educadora AM. Sabia que para viver melhor não precisa, sim, de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está aí no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A número 1, Educadora. O que você quer, a Farmavip tem. Anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo é na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Para saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e dos que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Educadora.
Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Gente, como a Casas Bahia sabe fazer eu me sentir em casa, né? Eu vou lá e me fazem carinho, me dão desconto se eu pedir. Eu vou tanto lá que podia chamar Casas Hermínia. Essa semana eu tô com coisa pra comprar lá. A dona Hermínia sabe das coisas. Escute só. Na Casas Bahia, sofá de canto de suede veludo com desconto de R$300. Sai por R$999. Ou em até 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. Aproveite seu FGTS. Aqui, aproveita Casas Bahia, tá? Tem no site, tem na loja, no celular. Eles são baratos. Educadora, a número 1, Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Meio-dia, 57 minutos. A Alecardo é uma empresa limeirense credenciada pela CETESB e pelo IBAMA, que compra papéis em geral, plásticos, garrafas PET, caixas de papelão, livros, revistas, jornais velhos, tudo que fica acumulado aí no fundo do quintal da sua casa. A Alecardo também compra de pequenas, médias e grandes empresas. Atenção, empresários em geral. A Alecardo compra e retira da sua empresa resíduos recicláveis, produtos inservíveis que merecem uma destinação correta. A Alecardo compra e vai buscar na sua casa, compra e vai buscar na sua empresa. E você ainda faz uma graninha a mais com a Alecardo. O telefone da Alecardo é o 3404-9393, 3404-9393. Para mais informações, o site da Alecardo é alecardo.com.br. Alecardo é Alexandre Ricardo. Meio-dia, 58 minutos. Ana Paula, nós estamos na linha com o secretário Dagoberto Guide. Exatamente. Bom, após as fortes chuvas, a obra parada de galeria pluvial na via Guilherme Diber se tornou muito perigosa. Isso porque o buraco está cada dia maior e o asfalto está ruindo. Após reportagem da Rádio Educadora, a Prefeitura alegou que estudos estão sendo feitos no local, orçados entre 400 e 500 mil reais. Sobre isso eu converso então com o secretário Dagoberto Guide, secretário de Obras e Serviços Públicos. Secretário, na nota enviada pela Prefeitura ontem, não consta prazos para que esses projetos sejam postos em andamento na via. O senhor quantifica quanto tempo deve levar para que esse problema seja de fato resolvido? Boa tarde. Boa tarde. É importante eu salientar que essa é uma obra de responsabilidade da autarquia SAI, tá? Na realidade é uma galeria existente que atende lá o condomínio Ilha de Bale e o São Martino. E aí a erosão das últimas chuvas, aí das chuvas desse ano, né? Elas aumentaram consideravelmente nesse final de semana. É uma obra que vai ter que ser reconstruída. Tem uma previsão de execução de 2 a 3 meses. E o problema maior é que a gente tem que fazer uma tomada de preços para contratação com recursos aí da autarquia, tá? Provavelmente pode ser até que tenha algum auxílio da Secretaria de Obras também. E o problema maior disso, fixar uma previsão de início disso é exatamente o processo burocrático licitatório para concluir isso. E por lá foram colocados artifícios de sinalização agora, mas segundo os moradores, há 4 meses esse problema existe. E até então era sinalizado apenas pelas faixas amarelas improvisadas pela própria população. Secretário, por que demorou tanto para que essa sinalização ocorresse por parte da Prefeitura feita da maneira certa? Não, o que existia lá já há alguns meses, aí, não sei precisar para vocês se são 4, era a erosão na área verde lá de preservação, não chegando aqui na via, tá? Com as chuvas desse final de semana é que intensificou um pouco lá o problema e chegou aqui já a pegar e ficar perigoso, com risco de queda, algum acidente com veículos lá. Então, por isso que a gente fez aí ontem, entre antes de ontem e ontem, essa sinalização, colocando anteparo no asfalto para evitar que continue a erosão com a água, né? E também as barreiras de concreto pintadas lá para que não ocorra nenhum acidente.
Infelizmente, a gente tem processos burocráticos que eles são demorados, né, para resolver esse problema. E as chuvas têm sido bastante intensas, até um pouco fora de hora nessa época já. Tivemos também grandes problemas com ventos nesse final de semana, com várias árvores, tudo. E a gente tem corrido atrás aí para resolver o problema. São recursos que praticamente inexistentes, né, que a gente não tem previsão. Acaba fazendo uma falta enorme, porque fatalmente isso vai ter tirado de alguma outra programação de obra que a gente tinha prevista aí para o futuro. E, secretário, a reportagem da educadora ficou ali por cerca de 20 minutos e presenciou desmoronamentos de terra ali constantes. E caso esses estudos demorem mais do que estimado, caminhões e outros veículos de grande porte que passam por ali não correm risco iminente? Não, a gente já avaliou a situação agora. Com a barreira de contenção, eles vão estar passando mais longe do local e não continuando essa deterioração. Os estudos já estão concluídos, é uma questão só de finalizar os orçamentos aí e iniciar o processo de contratação. Nós vamos estudar, talvez, se existe a possibilidade de estudar uma contrapartida de algum empreendimento a ser lançado em Limeira, a ser executado. Quem sabe essa é uma alternativa para não onerar os cofres públicos e fazer essa obra talvez de uma forma mais rápida. Na nota enviada pela Prefeitura, está escrito que o caso está sendo tratado como urgente. Há alguma diferença em termos de prazo, então, para que essa obra seja feita? Há alguma verba especial, algum meio, pelo caso ser tratado como urgente, secretário? Não. Aí, para que eu tivesse qualquer alteração de processo licitatório, tudo eu teria que ter uma decretação de algum estado de emergência, de calamidade, mas não é o caso. A urgência é só que precisamos resolver o quanto antes para recompor e não aumentar o problema e nem também causar nenhum risco, não acontecer nenhum dano com nenhum munícipe, né? Muito bem, nós conversamos então com o secretário Dagoberto Guide, de Obras e Serviços Públicos. Secretário, obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Boa tarde. Hora 3 minutos. Rapidamente aqui na mesa, é interessante que o poder público ouça os reclamos da população, né? Quando nós encaminhamos uma reclamação, e ontem nós trouxemos aqui uma outra reclamação, mas do nosso jornalismo, é a falta de resposta, né? A gente encaminha a reclamação para a prefeitura e a resposta não vem. E quando vem, demora muito para vir. Nesse caso, é um caso sério, é um caso muito grave, é um caso que poderia... algum carro poderia cair lá dentro, né? Por conta daquele buraco, uma vítima fatal ou mais, ou vítimas de um acidente ou de mais de um acidente, poderiam ser registradas. Então, que bom que a prefeitura reagiu bem dessa vez e respondeu ao problema. Pois é, o prefeito foi eleito dizendo que ouvia as pessoas. Não só tem que ouvir, mas tem que colocar em prática o que ouviu, principalmente. Acho que é isso que a população espera. Nesse caso, pelo menos emergencialmente, foi rápido, mas o buraco é maior, literalmente, e tem um trabalho grande ali que vai, como o secretário disse, demandar muito mais recurso e não vai ser resolvido amanhã, vai demorar um pouco, até por questões financeiras da prefeitura que não tem dinheiro para fazer toda a obra nesse momento. Mas emergencialmente, pelo menos o perigo nos próximos dias vai ficar menor naquela região. Continue enviando a sua mensagem de texto ou voz para o WhatsApp da educadora 992225124, texto ou voz, para o WhatsApp da educadora com a sua reclamação e, por que não, com o seu elogio. Quando tiver de elogiar, elogie, faça o seu pedido, faça a sua reivindicação, a sua crítica. Nós estamos aqui para atendê-lo e o Repórter Cidadão vai até você. Repórter Carlos Gomide agora, 1h05. Boa tarde, Gomide. Oi, Caio, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Educadora Meio-Dia. Nós falamos ao vivo aqui do ginásio Volocato. Esse som que vocês ouvem de fundo aí são crianças das escolas municipais que participam. Vão participar de um evento aqui no ginásio Volocato para a inclusão. Eu estou com Luiz Augusto Zanon, secretário municipal de Esportes e Lazer da cidade, para falar a respeito desse evento. Você que é esportista, foi esportista o tempo todo, a vida toda. Eu vi aí que você teve dificuldade até de
jogar uma bola na bandeja de basquete. Tudo bem, Zanon? Boa tarde. Boa tarde. Realmente a gente tem dificuldade até por os 15 anos parado aí, que eu não faço mesmo. Eu não faço atividade esportiva, mas eu estou muito feliz com o que a gente está proporcionando, né? Porque é uma experiência com diferenças. Essa é o grande segredo de você passar por a dificuldade que às vezes as pessoas passam. Então eu acho que é um evento que vem a selar o projeto da Secretaria, que é o PROES, os Jogos Adaptados que nós fizemos, e realmente dá mais visibilidade e experiências para as pessoas para saber como é complicado o dia a dia que a gente tem que passar por essas dificuldades. A ideia do projeto é colocar pessoas sem nenhum tipo de deficiência para jogar esportes ou praticar esportes adaptados com cadeira de roda, com a limitação da visão, para ver a dificuldade. Exatamente, a experiência é essa. Dentro do programa nós vamos atender 21 escolas, dá em torno de quase 1.000 crianças, 1.000 pessoas. Tem escolas municipais, escolas estaduais, tem faculdades, para a gente propagar essa dificuldade e começar por essa inclusão no dia a dia dessas pessoas. Então vão ser 1.000 crianças e no final de semana, no domingo, vai estar aberto a quem quiser participar também dentro da experiência que é experimentando diferenças, que é esse projeto. Então a gente tem que fazer uma atividade de cadeira de roda, uma atividade de bicicleta, uma atividade de basquete, uma atividade de atletismo, dentro das limitações que passa. É um evento da Caixa, junto com a gente, com o prefeito Mário, e que incluiu perfeitamente no nosso programa. É importante ressaltar, você foi esportista a vida toda, treinou o time da Winner, foi campeão paulista com o time da Winner, enfim. Ninguém acho que conhece ou ninguém desconhece o currículo do Zanon. E é importante, as pessoas acham que jogar basquete, pessoa que não tem deficiência é fácil. Sem deficiência deve ser, ou com deficiência deve ser ainda pior. Muito mais difícil. Olha, eu tive um prazer na época que eu jogava em Ribeirão Preto, que a gente tinha a cadeira de rodas de basquete, mesmo as pessoas que faziam. E várias vezes eles nos assistiam e a gente participava, trocava as informações e experiências. E é muito complicado. Aqui você vê que é totalmente diferente o equilíbrio, a maneira, e é uma história dessas pessoas que conseguem fazer isso. A gente, como um esportista natural, a gente já tem muita dificuldade. Nessas são bem maiores, mas é uma experiência única. Eu acho que todos, inclusive queria que vocês também da imprensa passassem por isso, para ver, e a gente até começa a ver com outros olhos. É um lema, é um princípio do governo Mário Botion, da gestão Zanon na frente da Secretaria de Esporte, incluir, fazer essa questão da inclusão, porque teve o Proeza, teve jogos adaptados, agora esse projeto, quer dizer, vocês querem mesmo incluir as pessoas com deficiência para a prática de esportes. Com certeza, é uma parte que a gente tem no programa mesmo do Mário, é uma coisa que bateu muito de encontro, que eu sou muito favorável ao esporte de base, mas também dá essa oportunidade e esse crescimento para esse segmento, que é um segmento que a sociedade, o mundo aclama, né? Então a gente está potencializando isso cada vez mais dentro do que a gente pode. Eu acho que é uma das normas, e eu estou muito satisfeito, apesar de ser atleta de alto rendimento, técnico de alto rendimento, estou convivendo com essas experiências que estão sendo fantásticas e muito salutar. Esse que eu acho assim, é uma coisa salutar que te ensina princípios de vida, às vezes que a gente acaba vendo com outros olhos. Para a gente terminar, o que vem mais por aí? Vem bastante coisa. Eu falo assim, vocês são parceiros, aí eu falo assim, eu tenho uma admiração por toda a imprensa de Limeira, não só por tudo que me fez, por tudo que eu já participei, pelo como eu sou transparente. Eu quero tentar fazer o máximo de melhorias no esporte de Limeira e tenho certeza que eu vou tentar e vou dar todo aquele empenho que vocês me conhecem como esportista dentro dessa nova empreitada, e a gente espera mais coisas boas, coisas sólidas, profissionais capacitados, nada muito de aventura, e sim de fortalecimento do esporte de Limeira. Obrigado e boa tarde. Boa tarde, um abração para vocês todos. Secretário Municipal de Esportes, Augusto Zanon, falou com a gente ao vivo na Rádio Educadora a respeito desse projeto. Vai começar daqui a pouco o evento aqui no ginásio poliesportivo do nosso clube. A gente foi convidado para participar desse evento. A gente vai ficar aqui, claro, atender o convite da Prefeitura Municipal. Então fica aí o registro desse evento que começa daqui a pouco no ginásio poliesportivo do nosso clube, do Volucato. De Limeira, repórter Carlos Goletti.
1h10. Muito obrigado, Carlos Gomide. A Ciro Móveis tem descontos em toda a linha de móveis, de 15%. A Ciro Móveis é a loja de móveis mais tradicional, mais querida de Limeira há quase 70 anos, há 69 anos, vendendo qualidade e tradição na rua Boa Vista 35, no bairro da Boa Vista. Tudo em móveis na Ciro Móveis para mudar a sua casa, para mudar o ambiente que você escolher, mudar na Ciro Móveis, que parcela o pagamento em 12 vezes. Ciro Móveis da rua Boa Vista 35. Todo dia eu digo a mesma coisa. Todo dia ela me manda uma mensagem, a Boa Vista da prefeita Vilma Daniel. Abraço a Vilminha, viu? Já percebeu que todo mundo gosta da Vilminha? Todo mundo gosta da Vilma, né? É verdade. A Limeira tem um prefeito Boa Praça e uma prefeita da Boa Vista. Da Boa Vista, que é uma cidade, né? Que é uma cidade, não é um bairro. Eu voto na Dilma para Boa Vista, hein? Antigo. Hã? Eu voto na Dilma. Você vota na Dilma? Ó, revelação. Na Vilma para Boa Vista. Olha que heresia que eu falei agora. Não é letra, não. Na Vilma para a prefeita da Boa Vista. Não troque o D pelo V. Ou voto pelo D, na né? Vilma para a prefeita da Boa Vista. Vilma, prefeita da Boa Vista. Tá faltando espaço aí no seu espaço. O Meu Depósito.net é um novo conceito trazido dos Estados Unidos que você deve conhecer. É um moderno espaço de locação de unidades de boxes para guardar qualquer tipo de bem. Eletrodomésticos, bicicletas, o que não tem mais espaço aí. Objetos que não ocupam um espaço que você não tem mais na sua casa. No Meu Depósito tem. Procure pelo meudepósito.net. Ganhe em comodidade, economia, praticidade, privacidade na internet. meudepósito.net. No Facebook, meudepósito.net. Ou então, se você preferir, ligue para 3442-9555, 3442-9555, ou mande mensagem de texto ou voz para 99883-9555, meudepósito.net, 1h13, Limeira em 1 minuto. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos iniciou ontem os serviços de manutenção em um trecho da via Guilherme Diber, no bairro Graminha. Equipes da pasta fizeram intervenções no local para prevenir o desgaste do solo e o avanço do problema no sentido da via. Na área também foram colocadas barreiras de concreto para melhorar a sinalização. Estudos e orçamentos para o restabelecimento da galeria, que foi destruída por ação das águas, ainda estão sendo concluídos, mas estima-se que o custo da obra fique na faixa dos 400 a 500 mil reais. De acordo com o secretário de Obras, Dagoberto Guidi, o caso já estava em estudo, mas as últimas chuvas intensificaram a situação. Portanto, o caso foi tratado com urgência. Ouça a Educadora no rádio, na internet e no celular. E agora a opção Rádio com Imagem. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Você bem perto da notícia. Participe do programa. No rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Na Autoescola Êxodos, você tira sua carta completa de carro e moto por apenas R$2.000. A Êxodos divide em 5 vezes no cartão sem juros ou em 4 vezes sem juros no cheque sem consulta. Faça a licença ou a transferência do seu veículo em 2 vezes sem juros. Parcele seus documentos atrasados em até 18 vezes. Se o seu veículo foi apreendido, a Êxodos faz a liberação no Detran. Autoescola e Despachante Êxodos, Avenida Fabrício Vanpré, 266, Jardim Piratininga, 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. 3451-8787. Documentação. Êxodos é a solução.
Atenção! Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. A mais ouvida, Educadora. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da primeira fase está chegando, dia 6 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Saiba mais em obmep.org.br. Alunos, participem! Ministério da Educação, Governo Federal. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está aí no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono nessa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A número 1, Educadora. Eu me sinto tão à vontade na Casas Bahia que esses dias agora eu fui de camisola rapidinho olhar um sofá que tava na promoção, deitei e dormi no sofá da loja. É mole? Sinta-se em casa na Casas Bahia com a Dona Hermínia. E aproveite que tem centrífuga de roupa 12 quilos por apenas R$ 299 à vista, que você pode pagar em até 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. Aproveite seu FGTS. Aqui, aproveita Casas Bahia, tá? Tem no site, tem na loja e no celular. Eles são baratos. Tudo que é novo assusta. Foi assim com o cinto de segurança obrigatório. E quantas vidas ele já salvou? Na hora de privatizar a telefonia, muitos foram contra. Hoje, todo brasileiro tem celular. Quando a novidade foi o Plano Real, diziam, não vai dar certo. E deu. Agora o novo é a reforma da Previdência. Outros governos tentaram resolver, mas não conseguiram. Precisamos mudar a Previdência para colocar o Brasil nos trilhos. Governo Federal, Ordem e Progresso. A voz do povo, Educadora. O que você quer, a Farmavip tem. Anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo é na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Para saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. A Madeireira Tatuíbi tem o Disque Grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi. Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Educadora. A mais ouvida, Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 1h20, nós estamos de volta e ao vivo em todas as plataformas e fora do ar. A gente estava falando mal dos outros, né? A gente estava papeando, na verdade, né? Não, é normal, né, Caio? Não é falar mal, a gente está discutindo situações que envolvem a nossa vida e das pessoas que passam por elas, né? Pois é que tem muito golpista por aí, minha gente. Muita gente que pensa no golpe, bola o golpe, aplica o golpe e vive pela cidade, anda para cima e para baixo,
como se não tivesse feito nada, né? Lesa famílias. Lesa famílias e circula como se não... Aliás, não só circula na cidade, né? Circula nas redes sociais, né? Todo mundo é feliz na rede social. O bonitão tá lá na rede social, a bonitona tá lá devendo dinheiro para os outros, mas... Falar nisso, o Tayla Ramos, você conversou com o delegado seccional de Limeira sobre a Operação Blackout, não é isso? Exato. Nessa semana começou a segunda fase da operação aqui na cidade. Tem muitos empresários e comerciantes que estão ainda em situações de furto de energia, que sabem que podem ser flagrados por essa operação e agora estão procurando a Polícia Civil justamente para tentar regularizar isso antes que sejam descobertos. E eu conversei com o delegado seccional. Né? Antes da matéria, Tayla, me permita, o Bruno, agora não adianta mais, não é? Estava furtando energia até ontem. Daí bateu o medinho. O crime já está cometido, não é isso? Pois é, estão copiando a leva aí das delações premiadas. Exato, agora a operação coordenada, eu acho que não dá. Nesse caso, já foi, né? Então, não sei se tem... Perdão, né? Da lei nesse caso. De acordo com o delegado seccional, os que estão nessa situação irregular, mas ainda não foram flagrados pela operação, podem entrar em contato com a Polícia Civil, que haverá uma espécie de benefício para que a situação seja regularizada. Então... o crime não compensa. Exato. Tá? Porque a pessoa que lesou a Electro, né, furtando energia elétrica, um empresário que furtou energia elétrica da Electro, ainda que chegue num acordo, vai ter que devolver o que economizou. Não é isso? Exato, vai ter que arcar aí com os valores que foram furtados da concessionária, terão que pagar multas também, né? Enfim, Juros, uma série de penalidades. Coisa, né? Mas quanto antes a situação for regularizada, melhor, porque novas fases dessa operação ainda virão na cidade. Ou seja, você que além de boa profissional, competente, séria, também é evangélica, tem aquela coisa da porta estreita e da porta larga, né? Exato, a porta larga, o caminho mais fácil, né? Todo mundo quer seguir porque acha que é mais vantajoso, mas no final, o final é trágico. Siga pela porta estreita, mesmo que seja mais difícil de passar por ela, ainda num momento de crise de expectativa, crise econômica, crise financeira, crise de tudo nesse país, né? Crise política, né? Siga e tente passar pela porta estreita e não pela porta larga. Vamos ouvir então o seu trabalho com o Dr. Tucumanta. Exato. Agora, 1h23. Começou nesta semana em Limeira a segunda fase da Operação Blackout. Sobre isso eu converso agora com o delegado seccional, Dr. Antônio Luiz Tucumantel. Olá, doutor. Nessa segunda fase, vocês receberam aí na delegacia seccional empresários que estão procurando pela Polícia Civil, inclusive para tentarem se regularizar junto à polícia e à Electro? Realmente, como você já bem disse, essa semana realizamos a segunda parte da operação denominada Blackout, onde visa aí responsabilizar, geralmente são comerciantes, empresários que andaram contratando um cidadão que se passava por engenheiro da Electro e fez falcatrua, ou seja, adulterou o relógio de consumo de energia elétrica. Isso é crime e tanto é que nessas duas operações realizadas pela Polícia Civil, 11 pessoas foram presas em flagrantes e outro tanto, mais de 7 pessoas que não estavam no momento vão responder a inquérito policial. Então veja que o número é grande, tá? E a polícia realmente ainda continua essa investigação e chegou ao conhecimento que também aqueles que fizeram esse tipo de mudança no relógio estão tentando desfazer rapidamente para também não ser responsabilizado criminalmente. E muitos estão procurando pela polícia pedindo aí auxílio. Então, quem fez, procura a polícia enquanto a polícia não prende, porque se prender vai para a cadeia. Doutor, e no caso desses que estão procurando a polícia ou que devem procurar a polícia que estão irregulares, é possível ainda reverter a situação? Aqueles que foram visitados por essa pessoa que se dizia ser funcionária da Electro, procure a polícia e relate esses fatos que será beneficiado aí com esse arrependimento posterior. É uma figura que está prevista no Código Penal que pode até ajudá-lo.
Doutor, e as investigações continuam aqui na cidade? Tem 7 pessoas, como o senhor citou, que ainda respondem por inquérito. É possível que uma nova fase seja deflagrada aqui na cidade nos próximos dias? Como que está a investigação? Sim, vai ser deflagrada sim, mas a gente gostaria de não revelar datas, porque isso é feito, sabe, em dias incertos. Porque a gente procura fazer em dias incertos aí. Doutor, e só nessa segunda fase que começou nesta semana, quantos novos empresários foram identificados envolvidos nesse esquema? Como eu disse, são mais de 10 pessoas que foram presas em flagrantes, né? E mais ou menos uns quase 10, na verdade, que estão respondendo em liberdade. É porque eles não estavam no momento da abordagem. Certo, doutor. Então, só reforçando, as pessoas que estão irregulares, empresários, comerciantes, que entrarem em contato com a Polícia Civil, podem ser beneficiados no momento de responder por esse crime. Eu sugiro que procure o distrito da área e compareça lá falando com o delegado do distrito da área. Muito bem, nós conversamos então com o delegado seccional, doutor Antônio Luiz Tucumantel. Tayla Ramos para a Rádio Educadora. Bem, 1h26. Às vezes eu me pego pensando, precisava mesmo da explosão desses escândalos todos para a gente perceber, porque o corrupto não é só o político, né? Quando você joga sujeira pela janela do seu carro, você não é necessariamente corrupto, mas você está andando fora da lei, né? Quando você estaciona seu carro numa vaga de deficiente ou numa vaga de idoso, eu acho que isso tem quase que a mesma gravidade, né? São práticas do dia a dia que a gente pode fazer, inadvertidamente pode fazer, mas que demonstram o quão despreocupados nós somos com andar na linha. É bem por aí mesmo. O pequeno pecado, né, Caio? Tem coisas que a gente faz no dia a dia. Essa mentirinha Deus perdoa, né? Não, e por exemplo, jogar um papel no chão. Todo mundo que está aqui já fez isso, ou ainda faz. A gente faz isso. E o quanto é difícil a gente se policiar. Veja esse exemplo que a Tayla acabou de conversar com o Dr. Tucumantel. Agora tem vários comerciantes que estão com medo, estão procurando a polícia para falar, olha, eu quero me regularizar. Mas e aí, né? Por que fez? Não quer pagar a energia? Caio, fica aquela discussão assim, não, mas a tarifa é muito alta. Mas, você tem que cumprir a lei, né? Vai fazer justiça com as próprias mãos, vai ficar furtando, fazendo gato. E a gente fala tanto, né? Todo dia a tarifa. Todo dia um novo escândalo, todo dia uma fase nova na Lava Jato. E por que acontece isso, né? Por quem que escolheu esse pessoal todo? A população, a sociedade. É um reflexo do que acontece também fora da política, nas empresas, nas casas, em todo lugar, infelizmente. É um reflexo da ação do ser humano, em querer levar vantagem em tudo. Exato, algumas vantagem pessoas, estou generalizando, do obviamente, mas né? não no brasileiro, do americano, do japonês, do chinês, isso tem em todo lugar, é uma característica, desde que o mundo é mundo. Em alguns lugares mais, outros menos. Mas aqui, o Caio colocou ontem, inclusive, um meme na rede social, num país que você tem, que a lotérica tem que amarrar com corrente, a caneta para o sujeito não roubar. Exatamente, eu vi essa postagem, Caio. O que a gente vai esperar, né? Por onde a gente começa a arrumar, cara? Caio, o padre Danilo veio aqui hoje... Quando você vai a uma lotérica, você encontra uma caneta Bic que deve custar... Sei lá, nem R$1, né? Centavos, ali presa a uma corrente. Senão a pessoa pega e leva embora. Hoje o padre Danilo estava na rádio de manhã, né, tá? Ele estava contando, tô na correria, tô sem carro. Bateram no carro dele, ele estava com o carro estacionado, a pessoa bateu e fugiu. Aí a gente estava conversando sobre isso. Como é que você bate no carro? Porque às vezes foi sem querer, você procura o dono não está lá, deixa um telefone. Quer dizer, então assim, você bate num carro que estava estacionado, o dono não está dentro e você vai embora tranquilamente e diz, ainda bem que ninguém viu.
É assim, é essa a mentalidade dessas pessoas que cometem esses pequenos furtos, né? Aí toca o Padre Danilo chamar seguro, enfim, é só um exemplo do Padre Danilo, mas pode acontecer com qualquer um. Porque são situações absolutamente corriqueiras, né? Às vezes você pode bater num carro, fazer o quê? Vive se deparando com isso, lamentavelmente. Parece que essa cultura do brasileiro de ter essa sensação de levar vantagem em alguma situação é uma coisa tão intrínseca que essa corrupção que a gente vê hoje em todas as instituições é algo que começa nos lares, né? Começa na família. A corrupção nos pequenos atos do dia a dia, como o Caio citou, que às vezes passam em branco, de estacionar numa vaga que não é a sua vaga, de roubar uma caneta que custa centavos, enfim. São pequenas coisas que mostram... Levar o cachorro para o parque público, o cachorro não faz lá... a sujeira. Você não limpar a sujeira. O dono do cachorro não então, limpa. Tem essa coisa intrínseca na cultura brasileira de que o brasileiro tem que levar vantagem. Viu? É o jeitinho brasileiro. De andar no parque público na faixa do ciclista, né? Exato, e são esses pequenos atos de levar vantagem, de corrupção, que terminam em grandes escândalos, né? Porque as instituições são formadas por pessoas que estão em lares que nasceram com essa cultura, né? Então isso é passado de pai para filho, é cultural. Tem gente que né? dá jabá pro garçom. Exato. Né? Numa festa pro garçom atender mais rapidamente. Para conseguir uma mesa, uma reserva mais rápida. Furar fila, né? Furar fila. Sentar no ônibus no lugar do... Olha, é engraçado. Quem não pensa em furar uma fila, né? Você fala, nossa... Sentar no ônibus no lugar da mulher. Pois é. E a gente vive fazendo isso. E fingir que está dormindo, inclusive. Isso acontece muito. Isso e eu não estou me demais. colocando aqui absolutamente como santo. Eu tenho meus pecados. Está se colocando na situação. São muitos. Né? Eu sou um brasileiro comum, que faz coisas erradas também, mas a construção de um novo país, de uma nova nação, demanda posturas diferentes, não só da classe política. Porque a gente vive se repetindo aqui que você deve estar atento ao político corrupto, você não pode votar nele, você não deve votar nele ou em quem ele indicar, ou em alguém da família dele, né? O mineiro não pode ficar com dó do Aécio Neves, nem da irmã do Aécio, nem do primo do Aécio. Nem o Nordeste do Lula, né? Nem o Nordeste do Lula, nem o Nordeste do Renan Calheiros, nem o Nordeste do Sarney, nem São Paulo do Maluf, e por aí vai. Os políticos são hábeis, eles são bons de discurso, eles são convincentes, persuasivos, eles falam muito bem, eles vendem bem o peixe, eles convencem. E aí nós caímos na ladainha dos políticos. O Michel Temer, se há alguém nessa república que não é ingênuo, é o Michel Temer, é o presidente do Brasil, que na sua declaração diz que caiu por ingenuidade, disse na entrevista à Folha de São Paulo. É o menos ingênuo de tudo, acompanhou tudo, né? Acompanhou tudo, foi o grande articulador, não só agora como vice-presidente da Dilma, mas foi o grande articulador de tudo isso, do Lula 1, Lula 2, do Fernando Henrique, dos outros presidentes, desde que nasceu, né? Ele é um hábil articulador, uma raposa política das mais sagazes, né? Então, é um tipo de sujeito que tem que ser eliminado da vida pública. Mas a gente só vai conseguir eliminar de duas formas. Uma que a gente tem que abominar, que é o tal do golpe. Infelizmente, ele teve voto, ele está lá democraticamente eleito, está no lugar dele, cumprindo a Constituição, ou pelo voto na próxima eleição. Então, não tem outro caminho, a gente tem que votar melhor. Prestar atenção na hora de votar, prestar atenção a essas velhas raposas, mandá-las embora da política, mas também um país novo. A mudança passa por uma mudança de hábito, de comportamento de cada um de nós. Os que são pais, os que são avós na educação dos seus filhos e netos, os pastores e padres, os líderes, nós vamos falar agora com o líder sindical, não é? Os líderes sindicais, os líderes de movimentos, os líderes de bairro, né? Todo mundo tem de entender que nós estamos num rito de passagem, que é importante mudar junto com o país, para que nós tenhamos um futuro melhor. O Brasil é o país do futuro, que o futuro seja melhor para todos nós. Ana Paula. A USTL está em Brasília participando de atos contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Quem está lá, além do jornalista André Montanher da USTL, é o presidente do Sindicato da Alimentação e membro da USTL, Arthur Bueno de Camargo Júnior. Boa tarde, Arthur. Como estão os ânimos por aí? Há muita gente protestando? Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos aí no estúdio, a todos os ouvintes também.
Nós estamos agora se concentrando aqui no Congresso, né, com a nossa manifestação. Estamos aí calculando, a meta nossa é cerca de 100 mil pessoas, né? Nós estamos ainda apurando os números. Tem muita gente chegando ainda, né? Ônibus de longe, né? De muito longe, ficaram pelo caminho, mas estão comparecendo, chegando um pouco atrasado, mas comparecendo ao ato, né? E eu estou ouvindo vocês falarem, né, questão da corrupção e tudo mais. Eu acho que nesse momento, o que nós temos que pensar, claro que nós estamos aqui se posicionando contra as reformas trabalhistas, contra as reforma previdenciária, mas também deixando um recado bem claro, né? Esse movimento nosso, ele não tem cor de bandeira. Se você vier aqui, você vai ver gente do PT, da CUT, do PSDB, então do PSD, são várias pessoas da sociedade civil organizada. E eu acho que tem que dar um basta nisso, né, de tudo que está acontecendo com o nosso país, né? Então, ela não é só voltada realmente com relação às reformas previdenciárias e trabalhistas. É também com relação a tudo isso que vocês estão falando aí na rádio muito bem, né, que nós temos que realmente dar basta. E o Caio disse bem, eu acho que isso passa pelas entidades sindicais, passa pelas organizações civis, né? O movimento sindical tem que deixar de ser um braço político, e pensar no país e pensar na classe trabalhadora. Então, e por isso talvez esse movimento está sendo um grande sucesso aqui em Brasília, né? E esse direito de protestar é bandeira importante da democracia, né, Arthur? Qual é a importância que o senhor atribui, representando a USTL, a este ato de hoje em específico? Primeiro, Ana Paula, precisa deixar bem claro que nós do movimento sindical, principalmente aí da USTL, onde tem várias centrais sindicais, nós não somos contra as reformas, não. Né? Nós queremos as reformas, principalmente a previdenciária. Nós queremos uma reforma previdenciária que cobre realmente dos sonegadores, que cobre das grandes empresas, dos grandes grupos que devem para a Previdência. Né? Quer dizer, devem para a Previdência, mas tem dinheiro para comprar político, né? Por exemplo, né? Então, nós defendemos uma reforma previdenciária que cobre desses sonegadores e que garanta um benefício para mim, para o meu filho, para os meus netos, que num futuro próximo ele não precisa realmente continuar trabalhando depois da aposentadoria. E na reforma trabalhista também. Né? Ninguém aqui é louco de achar que o país não vai se modernizando e que não é necessário uma reforma trabalhista. Todos nós defendemos isso. Mas a reforma trabalhista que está em pauta hoje, ela não teve discussão nenhuma, seja nem com o movimento sindical de trabalhadores e nem com o patronal, que grande parte dos patronais também são contra. As empresas sérias também são contra essa reforma trabalhista. Então, o que nós defendemos é uma reforma trabalhista após uma discussão com todas as entidades realmente organizadas, com os sindicatos, com os trabalhadores. Essa reforma trabalhista que está sendo votada pelas comissões aqui no Senado, inclusive, ela teve 40 e poucos dias de discussão. Isso quer dizer, você mudar mais de 100 itens da nossa consolidação da lei de trabalho, e teve discussão de 35, 40 dias. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Então, por isso que nós estamos se posicionando contra essa reforma, não contra mudanças. Nós entendemos que tem que ter, mas ela tem que ser melhor discutida com as entidades e com os trabalhadores também, com as empresas também, né? Arthur, uma coisa que está rolando muito nas redes sociais. Nos livros de história no futuro, como serão explicados esses imbróglios políticos? Olha, eu acho que isso depende muito de nós. Eu costumo, inclusive foi um texto que eu escrevi, inclusive, nós precisamos pensar bem que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos. O movimento sindical, a União Sindical aí de Limeira, ela com certeza, independente do resultado, Ana Paula, independente do resultado das manifestações, independente do resultado desse imbróglio todo político, o que nós vamos poder dizer estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos fazendo a nossa parte da democracia, lutando realmente contra essa classe política. Agora, é importante dizer que não são todos, nós temos políticos honestos que estão trabalhando, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, mas nós temos também que fazer a nossa parte, porque parte da nossa dentro de casa.
né? Vocês estavam bem falando aí, o camarada fura uma fila de um cinema, entendeu? E a educação que nós estamos dando para os nossos filhos. Eu prefiro acreditar de que essa lição que nós vamos tirar de tudo isso é de que nós lutamos e nós conseguimos reverter a situação no nosso país. Hein? E até quando a equipe fica aí em Brasília e quais serão as atividades realizadas por vocês? Olha, eu estou aqui em Brasília desde segunda-feira, trabalhando aqui no Senado, nas audiências públicas, né? A manifestação agora ela se caminha para a concentração na frente do Congresso Nacional e a ideia é que a gente permaneça aqui pelo menos até umas 6, 7 horas, né? E assim, é preciso dizer que isso não tem bandeira central sindical, bandeira política nenhuma, tá? Entendeu? Então, eu acho que isso que pode trazer o sucesso das ações. Muito bem, nós conversamos então com o presidente do Sindicato da Alimentação e membro da USTL, Arthur Bueno de Camargo Júnior. Arthur, muito obrigada pelas informações. Agradeço, Ana Paula, pelo espaço. Um abraço a todos aí no estúdio, um abraço a todos os seus ouvintes. Tem uma ouvinte do programa dizendo que está com dificuldade para sintonizar a rádio. O nome dela é Laodiceia. Eu vou explicar. Tem ainda pessoas que não souberam do incidente que houve. Caiu a torre da Rádio Educadora. Uma nova torre está sendo construída no local. Portanto, nos próximos dias nós vamos operar de maneira provisória. Portanto, nos ouça pelo rádio. Quem conseguir sintonizar, espalhe para quem você puder, nos ajude com isso, nos ouça pela internet, pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube ou pelo Facebook, tá bom? Faz a mesma pergunta a Maria Nilda do Barão de Limeira, a explicação vale para ela também. Em Monte Sião, até o papel dos banheiros, papel higiênico, segundo o nosso ouvinte, cadê o nome dele aqui? Gilberto, tem cadeado. Meu Pois Deus. é, nem o papel já higiênico vi, escapa. já em outros lugares. Muito bem, tem uma reclamação aqui, Taila Ramos, no nosso YouTube, é do Luiz Carlos Bueno. No meio desse problemão político que vivemos, os laranjinhas estão escondidos aplicando multas aqui na Vila Cláudia. Laranjinha tem mesmo em todo lugar, né? Exato, ainda mais na Vila Cláudia, que é próximo até o centro, então é um local bem movimentado. Agora, independente se tem laranjinha ou não, o condutor tem que andar dentro da lei, né, Caio? Sem dúvida. Né? A gente novamente vai se socorrer desse argumento, né? De que ninguém gosta de tomar multa, mas para não tomar multa basta não extrapolar os limites. Exato, se tomou multa é porque fez algo errado, algo que não está regular. Então, independente se está sendo observado ou não, o importante é andar dentro da lei. Muito bem, Taila, até amanhã. Até amanhã, Caio. Até amanhã, Bruno. Até amanhã, última quarta. Até amanhã, Ana Paula. Até amanhã, Caio. Até amanhã, Nani. Tchau, Caio. Na sequência, o Padre Danilo vai apresentar o seu programa. Fiquem todos com Deus. Continue aqui na Educadora. Nós voltamos amanhã, depois do Ivan. Tchau, pessoal.